que está desafiando hoje os empresários e as empresas? Né? Talvez um pouco de entender o que vai acontecer no futuro, né? E às vezes aquilo que a pessoa tem por crença não é necessário, ou não é relevante, ou não é suficiente para olhar para o futuro. Né? Então esse é um ponto importante. Quando a gente olha o tema que a gente estava discutindo agora há pouco, sucessão, então, assim, a gente tem um aspecto muito forte ainda de sucessão, de liquidez. Tem muita empresa que começa a crescer e aí vai ter um sócio, vai ter um evento de debênture, vai ter alguma coisa financeira, ele precisa de ajuda. Então esse tipo de questão, né, além do fato daquela mais estrutural, né, que olha, eu tenho uma empresa de capital aberto, vou para a Bolsa de Valores, tenho que ter uma estrutura de governança, tirando esse, tem uma série de outros fatores que vão empurrando, vamos chamar assim, o empresário para ter uma estrutura de governança e de conselho, vamos chamar assim. E aí começa a questão do conselho. Que tipo de conselho? Né? Porque eu tenho diversos. Né? O mais importante, quando a gente entra no modelo de governança, eu tenho que ter, é como se fosse uma orquestra. Eu tenho que harmonizar, né, e afinar os instrumentos para as coisas acontecerem corretamente. Que instrumentos são esses? Pode ser, primeiro, um conselho consultivo. Né? Eu e Isuvela, em seguros, por exemplo, a gente tem montado alguns conselhos consultivos para empresas, inclusive de capital aberto, cujo objetivo é ter ali executivos que ajudem a tomar decisões de negócio, não necessariamente a seguir as regras específicas e ficar olhando para elas. Né? Então, o conselho consultivo, o próprio nome já diz, eu vou ajudar. Responsabilidade fiduciária? Não tem, lógico. Mas qual o objetivo? Ajudar o conselheiro a tomar decisão. É aí que a gente gosta dos executivos que ainda estão ativos no mercado. Porque a experiência que tem dessas pessoas é fundamental para um conselho consultivo. Muitas vezes de conexões também, né? Perfeito, né? E aí, um pouco do que a gente tem notado também no mercado, né? Falta preparação das pessoas, a questão da aposentadoria que a gente estava falando até agora, né? Aonde entra esse tema? Tenho que começar a me preparar antes para ser conselheiro. Porque o maior erro que a gente percebe hoje de diversos bons conselheiros é ainda achar que são executivos. E não adianta falar eu quero, eu posso, eu mando, porque a mesa de conselho é uma mesa colegiada. Não é mais eu sou o chefe e eu mando. Mudou a estrutura. Então aí começam a ter as diferenças, né? E eu acho que ainda tem um outro aspecto, porque uma grande reclamação que a gente tem quando está ali, né, sozinho com o presidente de empresa ou dono de uma empresa é o meu cargo é o mais isolado dentro de uma organização. Por quê? É natural de ser humano ter uma resistência enorme a levar notícia ruim. Então quem quer levar notícia boa, tem um monte na fila lá para bater na porta, para sentar na mesa, para dar notícia boa. A notícia ruim, eu só vou dar quando eu preciso dar essa notícia ruim. No último momento. No último momento. Então, o que esse executivo fala para nós? Eu estou muito sozinho e qualquer outro, eu não tenho com quem compartilhar. Seja ele o presidente de uma organização, mesmo uma multinacional, como o Sérgio colocou. Então, quando a gente olha mercado financeiro, você tem grandes grupos nacionais, mas você tem grandes grupos também que são multinacionais e você não tem um conselho presente. Então, a gente aporta, né, comitês para esse presidente, porque muitas vezes para dar um direcionamento diferente do que ele imaginava. Então, tem uma série de empresas que muitas vezes estão trabalhando corporate, quer ir para um varejo. Ninguém conhece de varejo dentro da empresa. Monta-se um conselho com gente de varejo, vai ser gente que conhece do que ele faz, muitas vezes não tanto, porque eu não posso pegar concorrente e colocar no conselheiro dessa empresa. Por um outro lado, eu posso pegar gente do varejo, o cliente dele. Né? E ele vai escutar, ele vai aprender. Então, tem muito disso que a gente tem essa sinergia muito grande, né, nas áreas. Então a gente sente esse drama muito forte dessas posições. Perfeito. E onde a gente fala, um conselho vai te apoiar em muito para você conseguir dividir as tuas ideias, os teus anseios, as tuas ansiedades. Aí tem um ponto bem importante, gente. Assim, então, tem o conselho consultivo, tem o conselho de administração, tem o conselho fiscal, tem o comitê de auditoria, tem alguns comitês. Então, assim, tudo isso é aquela orquestra que eu falei. Para quem já está numa empresa de capital aberto, numa bolsa, isso aqui já está mais ou menos estruturado. Agora, não é isso que a gente precisa dar para quem está começando. Né? É aquela velha história, né, de um conselho que eu inventei, que é o conselho construtivo. Você tem que ajudar a construir na organização as necessidades. Tem que ajudar a entender o que é necessário do ponto de vista de competências, de comitês, de necessidade de conselhos. O conselho hoje é uma mistura entre personalidade, eu vou falar uma palavra mágica que vocês adoram aqui, que é o tal do Hogan, que eu me certifiquei também, todos nós lá. Eu estou especializado nessa brincadeira, porque eu não vivo mais sem o Hogan em conselho. Porque conselho é colegiado. Colegiado tem que entender personalidade, gente. Perfeito. Né? O lado da competência é mais tranquilo.
Né? Agora, e o outro lado? Agora você está dizendo assim que em relação a... Claro que tem algumas empresas que tem a sua regra, tem que respeitar a conformidade, né? Então tem que ter todos os conselhos. Perfeito. A gente está falando de estágios de empresa. Né? Tem algumas empresas que estão no estágio em que tem que existir um conselho ainda meio que preparando para uma situação de abrir capital, coisa do gênero, né? E vocês auxiliam também nisso. Né? Perfeito. A minha pergunta é em relação à formação do conselho, né? Coisa que o Alexandre já falou um pouquinho, né? Assim, as características de cada conselheiro, né? Similaridades, tem que existir compatibilidade, conhecimento da indústria. Como é que é isso? Como é que é formado? Como é que é a mágica, né? Na verdade, o bonito é você poder trabalhar muitas vezes com aquilo que você imagina que é a tua estratégia para o futuro. Então, idealmente, você tem que entender o que é a tua estratégia para o futuro e tentar trazer conselheiros que vão estar muito conectados, né, com esse apoio que você vai ter, seja de mercado, seja de um país, enfim. Mas tem gente que simplesmente não tem a estratégia ainda desenhada, né? Então, a gente recomenda, traz um consultor estratégico para o teu conselho, para te ajudar, inclusive, a construir esse plano. Então, até nessa sensibilidade, é importante... a gente tá com um bom assessment nesse conselho construtivo, que é esse passo anterior, para a gente entender qual é o objetivo. Né? Muitas vezes, eu quero montar um conselho porque preciso melhorar a minha produção, quero dobrar ela, talvez será que é um conselho? Né? O conselho ele vai te trazer muito mais a estratégia do negócio, vai te apoiar em pensar o negócio. Então, tem muito disso. Aí eu te falo da formação do conselho, né? Mas talvez... Tem um passo anterior, qual o executivo se formando também, né? Qual a formação desse executivo. Como é que ele se prepara, né, para ser um conselheiro? Né? Hoje a gente tem algumas formações para conselheiros. 27 escolas de formação de conselhos no Brasil que a gente mapeou já. E o quanto são efetivas? Quer dizer, é uma boa? Quer dizer, eu quero um dia ser conselheiro. Busque uma dessas escolas, é a melhor formação. Como é que ele pode se preparar? Assim, eu sempre volto na história do pra quê e do porquê, sabe? Você quer ser conselheiro pra quê? Né? Você como pessoa, você quer entrar numa organização para ajudar na perenidade da organização, para ajudar a fiscalizar a organização. Para que você quer ser conselheiro? Muita gente quer fazer uma carreira de conselheiro e aí chega até 8, 10 conselhos, que é um abuso. Né? É uma coisa assim Qual que não tem sentido. Tem um número? Depende muito do tamanho da empresa, do tipo de conselho, mas assim, você está em 3, 4, dá para você se dedicar. Né? Você está em 8, desculpa, você não se dedica. Você vai na reunião. Maior a quantidade de empresas, menor a qualidade. Menor a qualidade, né, não tenha dúvida disso. Né? E ainda tem uma questão assim, muito, assim, fazendo um parênteses muito rápido, que a gente descobriu numa avaliação de conselho recentemente, conversando com um conselheiro bem nomeado do mercado, que está em 10, 12, ele falou assim, a minha equipe prepara o meu material para eu ir para a reunião de conselho. Então você veja que já estamos terceirizando a função do conselheiro, né, gente? Cara, é um absurdo ao cubo isso, né? Então, assim, tirando essa exceção, 3 ou 4, beleza. Agora, para que eu quero ser conselheiro? Né? Será que eu quero ser consultor, mentor, conselheiro? Tomei uma decisão, quero ser conselheiro, quero ajudar as empresas a pensar na perenidade, quero ajudar as empresas a pensar na estratégia, como o Zuvela falou, e no futuro. Legal. Agora, qual a minha formação? Pô, eu sou um cara de RH que fiquei a vida inteira sendo RH. Nunca toquei um PNL na minha vida. Cara, tem que fazer um curso mais robusto para poder te dar mais abrangência de entendimento. Tem 2, 3, 4, 5 no mercado que te ajudam a fazer isso. Pô, eu já sou um cara que fui presidente de empresa. PNL para mim é super tranquilo. Vivei fora, fiz isso, fiz aquilo. Não sou muito bom em nova economia. Não sou muito bom em digital ou em alguma coisa em tendências de futuro. Cara, de repente eu vou pegar um curso como esse. Então, eu acho que não tem uma receita mágica. O que tem é o que você quer para o teu futuro. Né? Exemplo, eu estou fazendo hoje um curso de tendência e inovação para conselheiros. Né? Que está acabando mais de 2 meses, termina. Né? Por quê? Porque a minha cabeça é uma cabeça muito de olhar inovação, olhar para frente. Então eu continuei me especializando nisso. Onde eu estou hoje? Em comitês de inovação e em conselhos no papel, no chapéu de transformação digital. Pô, é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, vamos chamar assim. Então eu vou me especializando mais nisso. Né? Nunca vou estar num conselho para ser o representante de finanças. Não é a minha praia. Mas claro que eu já fiz o básico de finanças e eu sei falar sobre isso. Então é isso que a gente tem que ir desenvolvendo. Né? Mas o mais importante é como é que eu começo antes.